Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar direto numa desconexão que, de acordo com o material que vamos dissecar, é profundamente perigosa. Estamos falando do abismo entre a teoria econômica tradicional e a realidade física inegável das nossas cadeias de suprimentos globais. O objetivo aqui é entender de forma bem clara por que o mundo físico e o mundo econômico parecem estar operando em dimensões completamente diferentes. Para começar, a fonte traz logo de cara uma metáfora super gráfica e memorável: a morte por 1000 cortes. Sabe aquela ideia de que o colapso não vem de um único grande golpe, mas sim de uma série de pequenos danos que vão se acumulando? A análise argumenta exatamente isso. Nossos sistemas globais atuais estão incrivelmente vulneráveis a esse exato cenário, onde pequenos choques sucessivos vão esgotando a resiliência de toda a estrutura até que a coisa toda simplesmente não consiga mais se sustentar. E isso nos leva a uma questão absolutamente crítica. Grande parte do que a gente considera como economia parte do princípio de que recursos e soluções vão aparecer magicamente por causa das forças do mercado. Mas o que acontece quando essas forças colidem de frente com as leis inabaláveis da termodinâmica? A grande tensão que os especialistas exploram hoje é justamente essa fricção absurda entre os modelos teóricos de papel e as barreiras duras e implacáveis do mundo físico. Parte 1. A ilusão da cadeia de suprimentos global. Bom, vamos mergulhar logo nisso. Eventos geopolíticos recentes escancararam a fragilidade do comércio, e o material descreve uma reação em cadeia que é, no mínimo, assustadora. Pensa só num bloqueio hipotético no Estreito de Hormuz. A gente não perde só petróleo, a gente perde o fluxo de gás natural. Sem esse gás, damos adeus a subprodutos cruciais como o hélio. E sem o hélio, de repente fica impossível fabricar aqueles chips ultra sofisticados que a inteligência artificial precisa para existir. Ou seja, uma única interrupção regional tem o poder de paralisar as indústrias mais avançadas do planeta inteiro. E é exatamente aqui que o fator tempo destrói completamente aquela ilusão das correções instantâneas de mercado. A fonte faz um alerta crucial. Se o equipamento de extração de hélio, por exemplo, for destruído, são necessários 5 anos inteiros para substituir tudo. O mercado não tem como simplesmente ajustar o preço e fazer brotar do chão equipamentos super complexos de mineração da noite para o dia. A física impõe limites rígidos de tempo que, na maioria das vezes, a economia tradicional finge que não existem. 2. O ponto cego da economia. A crítica central dos especialistas recai fortemente sobre os modelos econômicos neoclássicos. O grande problema é que eles são construídos sobre uma suposição quase mágica de que existem fornecedores infinitos operando numa tal concorrência perfeita. É um cenário de faz de conta, onde a perda de um produtor crítico é absorvida na mesma hora. Esses modelos simplesmente ignoram o fato de que algumas peças fundamentais da rede física são, na vida real, totalmente insubstituíveis. O material ilustra esse problema lembrando de uma velha divisão acadêmica bem curiosa. De forma bem neutra, o texto explica que os chamados economistas de água doce acreditam piamente que os mercados reagem de forma instantânea a qualquer solavanco, criando sempre resultados perfeitos. Já os economistas de água salgada, por outro lado, pelo menos reconhecem a realidade implacável do tempo, entendendo que os mercados demoram para se adaptar aos choques, o que acaba exigindo algum tipo de gerenciamento durante as crises. Para fugir dessa verdadeira cegueira moderna, os analistas resgatam uma ferramenta econômica bem mais antiga e pé no chão, o chamado sistema de insumo-produto. Em vez de ficar em suposições abstratas, esse método mapeava de verdade os fluxos físicos dos recursos. Se a energia ou o fertilizante sofressem uma queda, o modelo previa fisicamente como as outras indústrias iam parar. Era um jeito brilhante de antecipar falhas sistêmicas com base na realidade tangível e não em puro otimismo de mercado. 3. A física da economia. Aqui a gente entra numa verdadeira mudança de paradigma. E honestamente, essa é uma das citações mais geniais de toda a fonte. Trabalho sem energia é um cadáver, capital sem energia é uma escultura. A ideia é tão simples quanto profunda. Capital e trabalho sozinhos não servem para absolutamente nada. A energia é o pré-requisito inescapável. Pessoas e máquinas precisam de energia fluindo de verdade por elas para fazer qualquer tipo de trabalho que tenha valor econômico real. O detalhe mais impressionante dessa história toda é este número, 0,993. Segundo a pesquisa detalhada das fontes, esse é o coeficiente de correlação histórico entre o consumo global de energia e o produto interno bruto mundial ao longo de impressionantes 50 anos. Gente, isso não é achismo. É a prova matemática definitiva de que o crescimento econômico e o consumo de energia andam de mãos completamente dadas.
E os dados históricos reforçam isso de um jeito fascinante. Durante choques massivos, como a crise do petróleo ou a pandemia de Covid-19, o uso global de energia e a produção da economia caíram na exata mesma proporção. É incrível. Se a energia cai uma certa porcentagem, a produção global despenca na mesmíssima porcentagem. Eles estão literalmente amarrados do ponto de vista físico. E aí fica a grande pergunta. Saindo um pouco dos dados macroeconômicos e olhando para a vida real, o que essa ligação inquebrável significa no mundo de hoje? Especialmente quando deparamos com apagões repentinos de recursos e choques nas cadeias globais. As previsões que os autores fazem a partir disso são, para dizer o mínimo, bastante sérias. 4. A ameaça aos recursos globais. Então, o ponto crucial de tudo isso é que o produto mundial bruto é, na prática, só uma medida da energia sendo transformada em trabalho útil por todos nós. Não dá para criar uma saída digital ou baixar um aplicativo para resolver um déficit físico de energia. Se tiver menos combustível circulando no sistema, a produção econômica inteira vai encolher, independentemente de qualquer magia que os mercados financeiros tentem fazer. E os impactos em cascata relatados pelo estudo não perdoam. Imagina uma interrupção global de gás. Isso leva direto a uma falta brutal de fertilizantes. Sem adubo na hora certa, as janelas de plantio são simplesmente perdidas, o que levanta um risco assustador de fome em massa. A fonte aponta que isso fatalmente forçaria um racionamento pesado por parte dos governos, além de soar o alarme vermelho sobre a urgência de as nações correrem atrás da própria autossuficiência. E na hora de pensar em soluções para uma escassez tão aguda, o material faz um paralelo bem imparcial. De um lado, você tem a abordagem do livre mercado, que significa racionar as coisas pelo preço. O efeito colateral é que quem tem dinheiro consome, e as populações vulneráveis encaram o risco real da fome. Do outro lado, existe o argumento do racionamento planejado, cujo objetivo principal é focar na sobrevivência básica, reduzindo o consumo de todos, para evitar um colapso social completo quando as coisas faltarem. 5. O centro não pode se sustentar. Entrando na reta final e mais reflexiva da análise, o que grita aos olhos é a nossa total falta de resiliência. Foram décadas operando naquele modelo just in time, sabe? Recebendo tudo no último segundo só para cortar custos. O resultado é que as nações ficaram com reservas de emergência praticamente zeradas. Quando o choque atinge o sistema, simplesmente não tem gordura para queimar, não tem margem de erro. Toda a segurança foi sacrificada em nome da eficiência de curto prazo. Para dar um peso filosófico a esses avisos, o texto resgata um trecho fantástico de um poema do W.B. Yeats, que cai como uma luva. Tudo se desfaz, o centro não pode se sustentar, mera anarquia é solta sobre o mundo. É uma forma poética e até sombria de dizer que estruturas hipercomplexas, criadas ignorando os limites do mundo físico, vão inevitavelmente desmoronar sobre o peso do próprio estresse de suas engrenagens. Isso nos deixa com uma reflexão enorme para encerrar. Juntando todas as peças do que analisamos hoje, o choque de realidade fica muito óbvio. Como é que os nossos sistemas globais vão se adaptar quando as leis imutáveis da termodinâmica baterem de frente com essa ilusão confortável de que sempre haverá oferta infinita? É um desafio monumental que, sem dúvida, vai definir as próximas décadas da humanidade. Continuem questionando as coisas, continuem focados e muito obrigado a todo mundo por acompanhar essa análise até aqui.